Olá, por meio desse vídeo estamos apresentando nosso trabalho, que se chama VCT Control, ventilador com controle de velocidade por temperatura do ambiente. Me chamo Rodrigo Mendes Vargas. Me chamo Iago Mendes Vargas. A orientadora do nosso trabalho é a professora Séries Gianni Oliveira de Menezes e a co-orientadora é a professora Linamir Rodrigues da Rosa. Somos estudantes da Escola Frederico Guilherme Schmidt. Somos de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Introdução. Tema e sua delimitação. Controle de velocidade de ventiladores com base na temperatura do ambiente, direcionado para pessoas com baixa ou nenhuma mobilidade motora. Problema de pesquisa. Como automatizar um ventilador de mesa para que identifique a temperatura do ambiente e altere sua velocidade automaticamente. Objetivo. O projeto tem como objetivo automatizar um ventilador de mesa por meio de um dispositivo que modifique a velocidade do ventilador conforme a temperatura do ambiente, tendo como propósito auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. Justificativa. Em certas situações, pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção precisam de um esforço maior na hora de realizar tarefas simples, mesmo estando dentro de casa. Em alguns casos, uma dessas tarefas é a alteração da velocidade do ventilador, muitas vezes necessitando auxílio de outros para realizar tal função. Metodologia. Para a construção do projeto foi utilizada a pesquisa exploratória para obter maior conhecimento e afinidade sobre o assunto, a pesquisa bibliográfica, devido às pesquisas em sites, livros e artigos científicos, a pesquisa experimental, em virtude da montagem do protótipo e também dos testes realizados, e pesquisa qualitativa, devido às análises de dados e informações sobre o ventilador e pessoas com baixa ou nenhuma capacidade de locomoção. Componentes. LM35 é responsável pela leitura da temperatura do ambiente. Push button é responsável por ligar e desligar o módulo relé. O módulo relé é responsável por acionar o ventilador. Display. Ele transmite em sua tela a temperatura do ambiente. Resistor de 10K. São utilizados dois, um com push button e o outro com LM35. Utilizado com LM35 é usado para estabilizar a leitura da temperatura do ambiente. Arduino Uno F3. Ele é o cérebro do dispositivo. Ele é responsável por controlar todo o sistema. Essas são algumas imagens do protótipo em forma física. Quando o push button é pressionado, o módulo relé é o componente responsável por acionar o ventilador é ligado. O LM35 ele identifica a temperatura do ambiente, então o controlador, que é o Arduino Uno R3, envia um sinal para o display que transmite a temperatura em sua tela. Após o LM35 realizar a leitura da temperatura, o controlador ele avalia se as condições estão adequadas e envia um sinal para o relé. E o relé ele é conectado com 3 velocidades do ventilador, com 3 relés. Então é acionado o relé correspondente à temperatura, então o ventilador começa a girar. Caso o controlador avalie que a temperatura não é a mesma correspondente com a dos códigos, o ventilador não irá girar. Para desligar o sistema, é pressionado novamente o push button. Ainda foi realizada a construção do layout do dispositivo no SolidWorks em forma virtual. O layout corresponde a uma caixa. Esta tem como finalidade guardar os componentes do protótipo. A caixa é acoplada com o ventilador. Resultados. Após as análises feitas até o momento, permitem afirmar que a medição da temperatura realizada pelo sensor LM35 apresenta uma variação com relação à temperatura real do ambiente. Após análises, identificamos que há uma interferência provocada pelo posicionamento dos jumpers, ocasionando uma leitura incorreta da temperatura. Sendo assim, a partir dos resultados encontrados, podemos afirmar que após a determinação da posição
correta para os jumpers, de maneira que eles não interfiram na leitura da temperatura realizada pelo sensor LM35, será possível aprimorar o ventilador de mesa através de um dispositivo especialmente projetado para realizar a função de alteração da velocidade de funcionamento das pás, de acordo com a temperatura encontrada no ambiente. Conclusão: esse trabalho possibilitou entender como a automatização de um ventilador de mesa acaba proporcionando maior autonomia às pessoas com dificuldade de locomoção, assim facilitando suas vidas em meio residencial. Conseguiu-se realizar a montagem do protótipo, criando um controle de velocidade de ventiladores com base na temperatura do ambiente, conseguindo cumprir o objetivo geral do projeto. Apesar de demonstrar resultados satisfatórios, o protótipo sofre interferência provocada pelo contato entre os jumpers, fazendo com que ocorra uma leitura errada da temperatura. O relé aciona as velocidades do ventilador, recebendo um sinal incorreto, fazendo com que o ventilador não funcione conforme o esperado. Por fim, conclui-se que é possível o desenvolvimento de um dispositivo que altere a velocidade do ventilador, de acordo com a temperatura encontrada no ambiente, sendo de suma importância sua utilidade.